Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 20 de junho do ano de 2018, e o nosso tema hoje é o médium adivinhão. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/voz espiritualista. Antes da gente começar, um recadinho rápido. No dia 30 de junho, nós estaremos na cidade de Campo Florido, aqui em Minas Gerais, cidade vizinha a Uberaba, para fazermos um trabalho com os pretos velhos. Então, se você que está me ouvindo mora aqui em Uberaba ou nas redondezas, passe essa informação adiante, convida quem você conhece, a fim de que possam participar dessa gira com os pretos velhos que nós vamos fazer na cidade de Campo Florido. Quem quiser mais informações, acessa a página da nossa casa no Facebook, que é facebook.com/Casa de Umbanda União, facebook.com/Casa de Umbanda União, tudo junto. Lá tem as informações, o endereço certinho, como é que vai funcionar, ok? Muito bem, vamos lá. Médium adivinhão. Adivinhão é um termo popular dado às pessoas que têm mania de fazer adivinhações. Então, quando há um indivíduo que gosta de ficar adivinhando as coisas, ele é chamado de adivinhão. O médium adivinhão é um adivinhão como qualquer outro, porém ele também é médium. Não que ele adivinha através da mediunidade, mas ele usa a mediunidade para embasar as suas adivinhações. Calma que eu vou explicar. Você já deve ter visto a seguinte situação. Uma pessoa é apresentada a outra. Elas não se conhecem. Aí o médium adivinhão pega a mão da pessoa, arrepia o corpo inteiro e fala: nossa, tá carregada, hein? Você precisa tomar um banho de arruda, de manjericão, sei lá. Ou tá na festinha da família, o médium adivinhão não vê um parente há 2 anos, aí ele vê, vai lá, cumprimenta o cara, abaixa perto da orelha dele e fala assim: fulano, lá no seu serviço a coisa tá feia, hein? Toma cuidado, hein? Já presenciaram situações assim? Pessoas que não te conhecem ou não te veem há muito tempo e de repente saem falando coisas, né, sobre você, sobre o seu relacionamento, o seu serviço, aparentemente informações que surgem do nada. Então, isso é o médium adivinhão. Eu já conheci alguns médiums adivinhão e já pude ver o quanto esse comportamento é nocivo, tanto para o indivíduo quanto para a mediunidade em si, ou até mesmo para a Umbanda, ou para o Espiritismo, se ele for espírita. Então vamos pensar sobre isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o nome da mediunidade em que o indivíduo olha na sua cara e sabe se você é médium ou não? Qual é o nome da mediunidade que faz com que alguém que você nunca viu na vida te mande uma mensagem pelo WhatsApp e fala assim: meu nome é fulano de tal, nasci no dia tal, mês tal, ano tal. O que você pode falar sobre mim? Qual é a mediunidade que faz com que eu saiba falar sobre alguém que eu não conheço simplesmente pelo seu nome e data de nascimento? A resposta é nenhuma mediunidade, porque isso não existe. Nós não podemos dizer se o indivíduo é médium ou não olhando na cara dele. Então esse negócio que os médiums adivinham adora, de eu bato o olho e sei se é médium ou não, é mentira. Esse negócio de me dá seu nome e sua data de nascimento, a gente vê isso na televisão o tempo todo. Esses adivinhão na televisão, isto é mentira. Não existe conexão espiritual assim. Como eu já falei antes, naqueles vídeos de tarô que eu vejo, que o cara coloca 30 pessoas assistindo ao vivo e o cara fala o nome, em questão de 2 segundos ele já dá uma resposta para o cara. Não funciona assim. Tudo que é espiritual, tudo que é energético precisa de relação, sintonia. Não é uma coisa instantânea que se estabelece em questão de segundos e que arranca informações do nada.
As pessoas que fazem isso, na pior das hipóteses, estão descaradamente mentindo e enganando, e na melhor das hipóteses, são pessoas carentes que desejam chamar a atenção. Felizmente, a maioria dos médium adivinham que eu conheci não eram más pessoas, mas eram pessoas carentes que desejavam chamar a atenção. São indivíduos que normalmente sofrem de um distúrbio imaginário chamado excesso de mediunidade. Então eles passam mal na fila do supermercado, eles passam mal na sala de aula, eles passam mal no serviço, porque a entidade é isso, a entidade é aquilo, mas na hora de chegar no trabalho espiritual e ele mostrar a força da mediunidade dele, cadê? Não mostra. Você passa ali com os guias dele, aquele atendimento mais sem pé, sem cabeça, não fala nada com nada. Lá fora ele sofre de excesso de mediunidade. Ele vê arco-íris em todo canto. Ele conversa com todos os espíritos. Ele conversa com todos os santos, com os orixás, com todos os guias, a hora que ele quer, quando ele quer. E quando chega no terreiro, que ele vai incorporar para dar um atendimento, para dar um passe, ele não consegue ser coeso nem coerente no que fala. Então, o que isso nos mostra? Que esse excesso de mediunidade é uma coisa imaginária. Então, esses indivíduos que ficam passando mal toda hora, que acham que toda hora tem espírito querendo falar com eles, que toda hora está sentindo presença, que se arrepia quando pega na mão dos outros, que sai falando como é que está a sua vida afetiva sem você ter falado nada com ele, são pessoas carentes e que desejam chamar a atenção, usando da mediunidade como uma muleta para trazer todo aquele apreço que ele gostaria de ter por si mesmo, mas não tem. E aí a mediunidade entra como uma bela desculpa. Na grande maioria das vezes, o que esses médium adivinham, falam, é uma coisa tão sem pé e sem cabeça que a maioria das pessoas ou acha que está brincando ou simplesmente ignora e fica sem graça para responder, como eu já vi acontecer. Eles falarem coisas absurdas e a pessoa não dizer que sim nem que não, dá aquele sorrisinho amarelo, mas quando a pessoa vai embora fala, nossa, o que foi isso? Porque falou um monte de coisa que não tem nada a ver. E por que não tem nada a ver? Porque não é mediúnico, não é espiritual, é um chute. O indivíduo chuta, ele olhou para sua cara, ele teve uma impressão e aí ele inventou uma historinha e te disse ali a queima-roupa, mas é uma coisa que não tem lógica, não tem sentido e que, para ser bastante honesto, chega a ser ridículo. Mas infelizmente muitas pessoas fazem. O grande problema é que às vezes esse indivíduo ele trabalha num terreiro, por exemplo. Ele tem uma mediunidade e as pessoas podem ter alguma consideração por ele por isso, como tem muitas vezes pela casa, né? Aquele terreiro é bom. Então qualquer pessoa que trabalha naquele terreiro que te falar alguma coisa, você já vai colocar essa opinião num outro patamar. Afinal, fulano é médio e trabalha no terreiro hiper conceituado. Isso acontece. Então muitas vezes esses médios adivinham podem falar besteiras e essas besteiras podem produzir efeitos muito negativos nas pessoas. Você pega, por exemplo, uma pessoa que é mais suscetível, uma pessoa mais influenciável, chega para ela e fala assim, fulana, você está carregada, hein? Você precisa tomar um banho de descarrego de sal grosso urgente. A pessoa muitas vezes pode se desesperar e começar a entrar num processo paranoico. Por que eu estou carregado? O que está acontecendo? Tem alguém demandando contra mim? E a pessoa vai entrando em parafuso e vai perdendo a linha. Enfim, deu para entender a que eu estou me referindo, né? Para finalizar, o que eu gostaria de dizer é que todas essas coisas que eu citei não são exemplos de mediunidade, não são exemplos de conduta coerente do médium. São perturbações, maledicências ou simplesmente desejo de chamar a atenção. Seja como for, elas precisam ser combatidas, porque os médiuns vêm à Terra para prestar a caridade, para auxiliar, não para ficar parecendo bobo, não para ficar adivinhando, não para ficar passando mal toda hora. Isso são perturbações, não a mediunidade em si mesma. Vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.